O fim da Segunda Guerra Mundial revelou à humanidade um período de extrema tensão política, representado pela figura de governos autoritaristas. Estando recente na memória da população os terrores da guerra e seu poderio destrutivo. Neste contexto, o autor George Orwell escreve a obra futurista 1984. Sim, futurista. Pois o livro foi escrito em 1949, lançando uma previsão distópica da vida da sociedade nas próximas décadas. A história se passa em uma cidade onde um dia foi Londres e narra a história de Winston, um operário que trabalha no Ministério da Verdade e tem como função distorcer as notícias que chegam à população, de modo a controlar seu pensamento. Toda essa sociedade é controlada pelo Grande Irmão, uma figura misteriosa que controla toda a população, vigiando-a por teletelas instaladas por toda a cidade, 24 horas por dia. Olá, queridos telespectadores, tudo bem com vocês? Na entrevista de hoje, estamos recebendo 3 presenças ilustres. São elas, Júlia, Brian e Wilson. Boa noite a todos. Hoje os nossos convidados eles estarão falando como era o dia a dia deles durante esse governo autoritarista. Então, Júlia, como foi para você viver em Londres e com esse governo que estava sempre de olho em tudo? Vocês tinham algum benefício com essa segurança toda que o governo supostamente passava para vocês? Então, na verdade, eu acho que, primeiramente, boa noite. Como eu estava falando, eu acho que era só uma desculpa pro governo e pro grande irmão, que era para controlar a gente, porque aquilo tudo era muito apavorante. A todo momento eu me sentia vigiado, como se não pudesse tomar nenhuma decisão. Como se cada movimento meu fosse monitorado. As teletelas estavam em toda parte, nos ouvindo, nos observando, nos monitorando. E o governo dizia que era para nossa proteção, só que eu nunca acreditei muito nisso, sabe? Porque as pessoas sumiam o tempo todo e a gente tinha que fingir que nada acontecia, ninguém podia questionar. As pessoas sumiam, todo mundo se olhava e falava, tudo bem, menos um. E eu nunca achei que isso fosse realmente proteger, entendeu? Eles estavam fazendo muita coisa ali atrás. Eu imagino quão estranho deve ser você ter a sensação o tempo todo que alguém está te observando, até mesmo dentro de casa, né? Mas então, como foi a sua vinda para o Brasil? Como você decidiu vir para o Brasil? Então, foi quando eu estava me sentindo lá muito presa. Como de costume todo mundo, as pessoas se acostumaram, só que eu acabei não me acostumando, eu queria o tempo todo sair, que sempre quis sair de lá. Só que aqui no Brasil, até hoje, eu sinto que eu tô sendo observado, eu sinto que tem olhos, eu sinto que tem teletelas em todo lugar. E é um sentimento muito estranho, sabe? Mas eu me sinto mais segura aqui, mesmo sabendo que é a primeira vez que estou numa entrevista sobre como é a vida lá. Eu sei que lá tudo é muito fechado, então eles prezam muito para que a gente não fale sobre isso. Mas eu tô vindo aqui me expor para vocês e expor como realmente é lá e como é diferente aqui no Brasil, que vocês têm que ser muito gratos pela liberdade que vocês têm aqui. Nossa, Júlia, foi bem triste, então, a sua época, né? Mas uma curiosidade minha e da Isadora aqui é como foi o seu romance com o Wilson, sabe? Porque, assim, um romance no meio da época, pelo que você tá falando, deve ser bem difícil, né? Vocês se amavam de verdade? Sim, nós nos amamos de verdade. Então, a gente sempre teve esse receio, nós dois tínhamos muito medo de tudo isso, e a gente acabou usando isso para algo positivo, entendeu? A gente queria lutar contra esse governo e a gente acabou vindo se refugiando junto pra cá. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui, eu acho que tem alguém... Júlia? Continuaremos com a entrevista. Vamos tentar entrar em contato com ela. Você gravou o número dela? Sim, eu gravei. A nossa produção vai tentar entrar em contato com ela, tá? Telespectadores, e nós estaremos passando notícias se nós ficarmos sabendo de alguma coisa, tá bom? Continuaremos. Agora a pergunta é para você, Wilson. Como foi trabalhar no Ministério da Verdade? Como era a relação romântica daquela época e familiar? Era muito difícil? Vocês também eram super vigiados, assim como foi na vida da Júlia?
Primeiramente, boa noite. Sim, era sempre muito monitorado, assim, era uma coisa assim que não sentíamos à vontade. O Ministério da Verdade, ele se ocupava de notícias, entretenimento, educação, cultura, sendo responsável também pela falsificação de documentos, escritos variados e mesmo literaturas que servia referência ao passado. Então, vocês E a ideia- falsificavam os documentos da época? Sim. Por quê? Então, era uma coisa para mudar a opinião das pessoas, sabe? Tipo, a gente tem o controle de tudo, sempre. E a ideia das alterações desses escritos era fazer tudo que o partido da verdade diz ser verdade. Aquilo que ele dizia era a única coisa certa. E a relação familiar estava sendo extinta pelo partido, sabe? Pois os objetivos deles eram desfazer os vínculos, os laços efetivos entre pais e filhos, fazendo assim com que os indivíduos tivessem sentimento para que o partido tivesse total devoção deles, sabe? Total controle de todo mundo. E o mesmo valia também para relações amorosas entre homens e mulheres, podiam ser considerados sexo ou crime, sujeitando até a pena de morte. Era como se o governo tentasse apagar o passado, né? O passado dos Sim. governos anteriores já. Então, vocês não tinham voz nesse governo, né? Não tínhamos voz e De novo? Júlia? Winston? Mas o que Gente, está acho que acontecendo aconteceu aqui? alguma coisa por aqui. Acho melhor Como a gente eu estar acredito encerrando por hoje. É melhor a gente encerrar essa entrevista. Fiquei um pouco assustada com isso. Eu? Mas é isso. A produção gravou os dados deles, tudo antes de entrar em contato com eles, anotaram tudo. Nós estaremos tentando, né, entrar em contato com eles. E se nós conseguirmos alguma coisa, nós estaremos passando para vocês, tá bom? Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Assim como na distopia criada por Orwell, ainda hoje na sociedade onde vivemos, podem ser claramente observadas interferências do poder político sobre o acesso da população a informações. E eles variam dos mais acentuados, como os governos socialistas de Cuba e da Coreia do Norte, aos mais velados, que afetam a todos nós, sim, todos sem exceção. Como afirmar que todas as informações que recebemos têm mesmo a intenção de nos manter informados de toda a real situação? Como, por exemplo, afirmar que são exatas as informações sobre as mortes do Covid-19? Ou como afirmar que o homem realmente foi à Lua? Será que as urnas eletrônicas são realmente confiáveis? Agora pare para pensar em todas as notícias que você ouve durante o dia. Serão todas verdades? Qual a sua real finalidade? Não seria apenas mais uma forma de moldar o nosso pensamento? Agora imagine se todas não passassem de mentiras. Esta era a sociedade idealizada por Orwell em sua obra, que pode representar o quanto o governo ainda hoje pode interferir nas informações trazidas até nós.